E aí, galera, prontos para mais uma viagem no tempo? Hoje vamos falar de um rifle que não é só uma arma, mas uma lenda viva, o Winchester 73. Esse pedaço de metal e madeira não só atirava balas, mas também ajudou a escrever a história dos Estados Unidos e do mundo. Hoje vamos descobrir como um simples rifle se tornou o símbolo de uma era inteira. Mas calma lá, antes de falarmos do rifle, precisamos entender o cenário. Imagine só os Estados Unidos há mais de 150 anos atrás, literalmente divididos ao meio. De um lado, o norte industrializado, do outro, o sul agrícola. O motivo? Principalmente a escravidão. Essa briga ficou tão feia que virou uma guerra civil, de 1861 a 1865. Foram 4 anos de puro caos. Irmão contra irmão, pai contra filho. Mais de 600 mil americanos morreram. Para você ter uma ideia, isso é mais que todas as outras guerras americanas juntas, até a Guerra do Vietnã. Quando a poeira baixou em 1865, o país estava de joelhos. Cidades destruídas, famílias despedaçadas, a economia em frangalhos. Mas, como dizem, é na crise que nascem as oportunidades. E foi aí que entrou em cena um cara chamado Oliver Winchester. Enquanto todo mundo só via destruição, esse visionário viu uma chance de ouro. E é aqui que a nossa história realmente começa. Oliver Winchester não era nenhum novato no ramo de armas. Antes da guerra, ele já era o principal acionista da New Haven Arms. Mas agora, com o país tentando se reconstruir, ele decidiu dar um passo ousado. Winchester não queria só fazer armas, ele queria revolucionar o mercado. O primeiro fruto dessa nova era foi o rifle M1866, carinhosamente apelidado de Yellow Boy. Sabe por quê? Por causa do seu brilhante receptáculo de bronze e latão. Esse rifle já era uma revolução. Imagine só! Num tempo em que a maioria das armas ainda era de carregar pela boca, a Yellow Boy permitia que você disparasse várias vezes sem recarregar. Era como passar de uma carroça para um carro esporte. Mas Winchester sabia que poderia ir além. O Yellow Boy era bom, mas ele queria algo épico, o que mudasse o jogo completamente. E, meus amigos, foi exatamente isso que ele fez. Chegamos a 1873. Os Estados Unidos estão se recuperando. O Oeste está sendo colonizado. E a Winchester lança sua obra-prima, o modelo M1873. Eles não estavam de brincadeira quando chamaram esse rifle de a arma que conquistou o Oeste. Vamos ver por quê. Primeiro, o receptáculo. Agora era de aço, não mais de latão. Isso significava uma arma muito mais resistente e durável. Imagine só, você está no meio do nada, dias de viagem da cidade mais próxima. A última coisa que você quer é sua arma quebrando, certo? O famoso papo amarelo era o nome dado ao bloco elevador de cartuchos, que manteve a cor dourada do modelo anterior. Esse mecanismo permitia um carregamento rápido e eficiente. Numa situação de perigo, cada segundo conta, e eles sabiam disso. Terceiro, e talvez mais revolucionário, o cartucho 44.40. Esse bebê era o primeiro cartucho metálico de fogo central da Winchester. E o que isso significa? Basicamente, era uma munição muito mais forte e confiável. Mas o mais incrível do 44.40 era sua versatilidade. Ele não servia só para um rifle Winchester, mas também era compatível com vários revólveres populares da época. Pensa só na praticidade. Um cowboy podia usar a mesma munição no rifle e no revólver. Menos peso para carregar, menos chances de ficar sem munição na hora H.
O M1873 não era só uma arma, era uma revolução portátil, rápido, confiável e versátil. No Velho Oeste, onde a lei muitas vezes era ditada por quem tinha a arma mais rápida, o Winchester 73 rapidamente se tornou a escolha número 1 de xerifes, caçadores de recompensas e sim, até de fora da lei. Mas a Winchester não parou por aí. Nos anos seguintes ao lançamento do M73, a empresa continuou inovando. Eles introduziram novos calibres, como o 38.40 e o 32.20. Por que isso era tão importante? Bem, diferentes calibres significavam diferentes usos. O 38.40, por exemplo, era um meio termo perfeito, potente o suficiente para a caça média, mas não tão forte que desperdiçasse carne se você tivesse que caçar para comer. Já o 32.20 era ideal para a caça menor e controle de pragas. Imagina um fazendeiro tendo que usar um rifle pesado e potente só para espantar coiotes. Com o 32.20, ele tinha uma opção mais leve e econômica, mas o mais legal era a personalização. A Winchester oferecia uma gama impressionante de opções. Você podia escolher o comprimento do cano, o tipo de mira, o acabamento do metal, até mesmo gravações artísticas no receptáculo. Era como se cada rifle contasse uma história. Alguns tinham canos mais curtos perfeitos para o uso em espaços apertados, como dentro de uma diligência. Outros tinham canos mais longos para maior precisão em uma longa distância. Havia opções com coronhas elaboradas, feitas de madeiras exóticas, perfeitas para aqueles que queriam exibir seu status. Pensa só, num tempo sem televisão ou internet, seu rifle era uma forma de expressão pessoal. Era como um smartphone no dia de hoje. Todo mundo tinha um, mas o seu era único. Agora, se você achava que o Winchester 73 normal já era especial, prepare-se para conhecer as verdadeiras joias da coroa. As séries One of 1000 e One of 100, essas não eram rifles comuns, não senhor. Cada um dessas era meticulosamente inspecionado e testado. Apenas os melhores dos melhores, aqueles com precisão excepcional, recebiam essa designação especial. A série One of 1000 era tão exclusiva que apenas 136 unidades foram produzidas. Já a One of 100, acredite se quiser, só 8 rifles receberam esse título. Estamos falando de armas tão preciosas que podiam acertar um alvo do tamanho de uma moeda a 100 metros de distância. Esses rifles não eram apenas ferramentas, eram obras de arte. Cada um vinha com um acabamento especial, gravações elaboradas e, claro, um preço à altura. Na época, um rifle One of 1000 custava $100, quando o salário médio anual era cerca de $500. Hoje, esses rifles são verdadeiros tesouros para colecionadores, valendo centenas de milhares de dólares. Ter um desses era como ter um Rolls Royce numa época em que a maioria das pessoas andava a cavalo. Era um símbolo de status, precisão e, claro, de profunda admiração pela arte da fabricação de armas. Mas a influência do Winchester 73 não ficou confinada às fronteiras americanas. Esse rifle era tão bom que sua fama se espalhou pelo mundo todo. Na Espanha, por exemplo, o design da Winchester inspirou a criação do rifle El Tigre, usado pela cavalaria espanhola. Do outro lado do mundo, no Japão, o governo ficou tão impressionado que encomendou uma versão modificada para suas forças armadas. E não para por aí. No Brasil, a influência do Winchester 73 é sentida até hoje. Já ouviu falar da carabina Puma? Essa arma, produzida pela CBC, é uma descendente direta do design Winchester. É como se o espírito do Velho Oeste tivesse feito uma viagem à América do Sul e decidido ficar. O impacto global da Winchester 73 mostra como uma boa ideia pode transcender fronteiras. Não importava se você estava cavalgando pelas planícies americanas, patrulhando as montanhas espanholas ou explorando a floresta amazônica. O legado do Winchester 73 estava lá, moldando a forma como as pessoas viam e usavam as armas de fogo.